Olá pessoal, vamos então para mais uma aula de tecnologia e projetos de máquinas. E vocês veem que agora nós estamos com algumas aulas aí envolvendo algumas formulinhas, né? É sempre interessante. Na última aula vocês viram um pouco com relação a transmissões, né? De engrenagem, de correias, polias. Porque é o que eu já tinha falado, sempre que você tem um projeto em execução, um projeto a executar, e como nós estamos falando de projeto de máquinas, então é importante vocês determinarem, né, alguns esforços, vocês determinarem relações, né, e isso tudo vem ajudar tanto para confirmar um projeto, se ele está sendo realizado aí de forma adequada, assim como tipo de material adequado, então tudo está relacionado a esses cálculos aí, ou para a execução do projeto, ou para uma confirmação, né? Se você tem uma máquina que de repente está com um defeito, está com um problema, então você pode propor uma mudança, e aí você precisa também fazer um cálculo ou outro. Então, logicamente, que são bases, né? Quando se fala em relações de transmissão, por exemplo, você tem uma base de como é feito. E hoje vamos falar um pouquinho de potência. Também é uma outra situação que é muito interessante, vocês terem uma base, né? Da onde vem, como surgiu, e depois, se for necessário, vocês buscam aí mais detalhes, sempre partindo do básico. Bom, potência. Potência, existe uma fórmula geral para potência que é trabalho sobre o tempo. É um trabalho sobre o tempo. E essas fórmulas a gente vê também em física, né? Mas o trabalho sobre o tempo também a gente pode desmembrar, porque trabalho ele é uma força vezes uma distância. Então trabalho é força vezes distância, que é o F vezes S. Trabalho nessa letra grega aí, o tal. Então, trabalho é igual a força vezes distância. Então, a potência pode ser, né, trabalho sobre tempo. Então, se eu substituir o trabalho, que é força sobre distância, né, eu vou ter força vezes a distância dividido pelo tempo, a potência. A potência pode ser força vezes distância dividido pelo tempo. Mas aí aqui a gente enxerga uma outra fórmula aí, pensando em mecanismos, né? A gente enxerga a fórmula de velocidade. Olha a fórmula de velocidade. A gente vê aqui, ó, espaço sobre um tempo. O espaço sobre um tempo, uma distância sobre o tempo é velocidade. Então também posso dizer, a nossa velocidade, vamos contar aí com uma velocidade periférica, tá? E nós vamos falar um pouquinho da velocidade periférica aí no movimento circular. Então, a velocidade periférica é uma distância dividido pelo tempo. Portanto, resumindo essas substituições, né, de fórmulas pela principal que nós queremos, então a potência ela pode ser a força vezes a velocidade. Força vezes a velocidade. Essa força geralmente a força tangencial vezes a velocidade. E quando a gente fala de potência, força vezes velocidade, velocidade periférica, então a potência ela tem a unidade, né, que é Newton-metro por segundo, onde nós temos o Joule por segundo, que isso daqui é a mesma coisa que o Watt, que é o watts, né, que vocês já ouviram falar, que o watts ela é a unidade mais conhecida aí no sistema internacional. Então, a potência a gente utiliza o watt, tá? Watt. Então, é o resultado. Tem a potência, um motor, por exemplo, de 2,5 watt, tá? E também, além do watt, também no sistema internacional é muito usado cavalo. Então eu tenho uma potência do motor, por exemplo, de 1 cavalo, 5 cavalos, né?
10 cavalos. Então isso são unidades de potência. Para fazer uma relação entre cavalo e watt, então nós temos aqui a potência é igual a 735,5 Nm por segundo, que é igual a 1 watt. Então, um cavalo, que é Nm por segundo, um cavalo, ok? Um cavalo, ou melhor, né? Vamos voltar aqui, potência 735,5 Nm por segundo, que é igual a 1 watt. E um cavalo equivale a 735,5 watt. Da onde que veio esse número aqui? Isso foi determinado por essa unidade através de uma experiência. Então, um cientista chamado James Watt, ele fez uma experiência. Quando ele criou a sua máquina lá a vapor, ele utilizou um cavalo para puxar a máquina para perceber, para ele identificar o quanto aquela máquina ela tinha de potência. E aí surgiu o nome, né? Cavalo-vapor. Ok? Então nós temos aí um cavalo, quando ele fez ele mediu essa potência, ele chegou no valor, né, de 730 e pouco, 735,5, e aí foi determinado que um cavalo equivale a 735,5 watts. Então é isso, potência, pessoal, é isso daqui, né? Força vezes velocidade periférica. Mas como velocidade periférica, força tangencial, nós estamos falando de movimento circular, e aí que nós vamos identificar a potência. Então vocês, né? Geralmente potência de um motor, é muito usado, né? A potência da máquina, já vê o motor quanto que é. Então, imaginando o movimento circular, tem mais um desenho aqui para a gente refrescar na memória esse conceito, né? Que nós temos a força tangencial, que está bem junto aqui ao círculo, junto à roda, junto ao eixo, etc. Força tangencial. E nós temos também um momento torsor. Então, o momento torsor, tá? O momento torsor ou torque, ok? Então, o momento torsor ou torque, ele está relacionado com uma força nas extremidades, uma força de rotação, porém na extremidade do conjunto, e que eu posso identificar uma força e uma reação dessa força. Então, é o torque. Para imaginar isso na prática, na aplicação, é só a gente pensar no torquímetro, né? Em que você é uma chave, o torquímetro, vocês acho que conhecem, você vai dar o aperto, então é uma força, uma haste onde você está levando ali uma força, né? E essa força, você tem a força e a contra-força, a reação. Então isso é torque, tá? E ele vai fazer então a força no sentido com um ponto fixo, ok? Bom, aqui nós vemos também a velocidade periférica também dada, por isso que a velocidade periférica é dada no movimento circular, né? Por círculos, por diâmetro. E o raio? Então a força tangencial, aí que vem algumas fórmulas, tá? Isso é conceito. Força tangencial é o torque dividido pelo raio, então a força tangencial é o torque dividido pelo raio, que é igual a potência, nós estamos vendo aqui que é igual a potência dividido pela velocidade periférica, né? Então, veja só, se a gente dividir isso daqui, ó, força tangencial, potência. Se eu jogar a velocidade periférica para cá, força é igual a potência dividido pela velocidade periférica, isso aqui, ó, né? Que é igual a potência dividido por velocidade angular vezes o raio, porque a velocidade periférica nada mais é do que a velocidade angular vezes o raio, ok? Então tudo isso daqui eu posso utilizar se eu tiver torque, se eu tiver força tangencial, se eu tiver potência, né? Se eu tiver velocidade periférica, velocidade angular, o raio, então eu consigo fazer uma relação dessas fórmulas
falando de potência e torque. Tudo bem? E aqui, então, a parte conceitual seria isso. Depois vocês dão uma estudada, vocês verificam melhor, com mais calma, essas fórmulas. E nós temos aqui um exemplo, tá? Vamos imaginar esse exemplo, um elevador. Um elevador, você tem 10 pessoas dentro do elevador. Vamos supor que você tem um peso, uma carga ali de 7.000 newtons. Um elevador, 7.000 newtons é a carga. Só que o elevador, ele tem um peso. Então, o elevador vazio, ele tem 1 kN, que seria 1 kN, seria 1.000 newtons, ok? Então, tem uma figura aqui para a gente compreender melhor, que eu tenho aqui, olha, como se fosse um elevador, 7.000 newtons mais 1.000 do elevador. Então, 7.000 mais 1.000, então eu tenho 8.000 newtons no elevador. Só que todo elevador ele tem o seu contrapeso, tá? E o contrapeso, o enunciado está dizendo que é 1 kN, quer dizer, 1.000 newtons. Então ele está pedindo a potência do motor para esse elevador, para elevar uma carga de 7.000 newtons mais o peso do elevador de 1.000 newtons, que é 1 kN, e ele tem um contrapeso de 1.000 newtons. Então, olhando para isso daqui em termos de força, nós temos do elevador 7.000 mais 1.000 do peso do elevador, eu tenho 8.000 aqui, ok? Tenho 8.000 aqui no peso, 8 kN ou 8.000 newton. Se eu tenho 8.000 aqui e eu tenho um contrapeso de 1.000, então eu vou ter 8.000 menos 1.000. Em termos de sistema de força, equilíbrio e tudo mais. 8.000 menos 1.000, eu tenho 7.000. Okay? Então, esse 7.000 eu vou utilizar para o cálculo. Então, eu vou ter o quê? A potência é o quê? A força vezes velocidade. Então, a potência do motor vai ser a força do cabo vezes a velocidade. A força que eu tenho no cabo, qual é? 7.000. Por quê? Aquilo que eu falei, 7.000 mais 1.000, que é o peso do elevador, 8.000, menos o contrapeso, ok? Então, nós temos 7.000. 7.000 vezes a velocidade está dizendo que a velocidade desse elevador é 1 metro por segundo apenas. Então, vezes 1, eu vou ter a potência do motor vai ser de 7.000 watts. E se eu pegar 7.000 watts, eu quero saber em cavalo, quantos cavalos tem esse motor? Então, eu faço a regrinha de 3, né? Onde se um cavalo eu tenho 735,5 watts, 7.000 watts, que é o que eu achei ali, 7.000 watts, né? Quantos cavalos eu vou ter? 735x é igual a 7.000. Então é 7.000 dividido por 735,5, que vai dar 9,5 cavalos. Então 7.000 watts equivale a 9,5 cavalos. Tem um motor de 9,5? Não tem um motor de 9,5. Aí nós vamos ter que ir na tabela e verificar o motor padrão que eu tenho nessa capacidade, que vai ser 10 cavalos. Então nós vamos utilizar para esse elevador um motor de 10 cavalos. Ok? Vou só colocar também rapidamente mais um exemplo aqui para a gente encerrar a aula. Ok? Então, outro exemplo que a gente pode dar sobre potência, eu coloquei aqui no quadro, vamos supor um esqueminha muito simples, né? Mas o importante é a gente entender, depois isso aqui vai estar no material de vocês também lá. Vamos supor que eu tenho uma laje, né? Uma altura, e que eu devo elevar uma lata. Ele dá o exemplo de um servente de pedreiro até, né? Em que eu tenho que encher uma laje, então essa lata aqui é construir uma roldana, tem pessoas que fazem isso, né? Então, para elevar um peso a uma certa altura. Então tem uma lata, a pessoa ela vai subir essa lata então, até a laje. Então os dados são o seguinte, o peso da lata, ele pede aqui potência, qual a potência do operador? Qual a potência, né? O operador está fazendo esse movimento, poderia ser um motor, a gente vai ver uma diferença depois aí com o motor. Então operador, qual a potência do operador? Dá para calcular, né? Eu tenho então uma altura da laje de 8 metros, altura da laje, tá?
Então eu tenho altura, 8 metros, eu tenho tempo de subida, 20 segundos, olha lá. É o espaço, distância, 8 metros, eu tenho segundos, tempo. Então o que nós podemos já calcular aí? Podemos calcular a velocidade, né? A velocidade de subida. Então seria a altura dividido pelo tempo de subida. Então eu tenho 8 por 20, vai dar 0,4 metros por segundo, seria a velocidade. Não estamos falando ali de velocidade periférica e velocidade? Então, 0,4 metros por segundo. Tem a velocidade. O que mais ele pede? A potência do operador. Como que vai ser a potência? Não é força vezes a velocidade? Qual é a força do operador? A lata não pesa 200 newton? O problema diz aqui, a lata ela pesa 200 newton, desconsiderando gravidade e tudo mais, a lata de 200 newton. Então eu tenho 200 newton, potência, força vezes a velocidade, potência 200 vezes 0,4, a potência vai ser 80 watts. Tá? Qual a potência do operador? 80 watts, é a potência do operador nesse caso. Agora, tem uma sequência aí, depois vocês vão ver lá, de eu colocar um motor, ao invés de utilizar o operador. Então, eu vou colocar um motor de 0,25 kW. O motor com uma potência de 0,25 kW. Nós estamos trabalhando aqui nas fórmulas em quê? Em watt. Kilowatt, ele fala 0,25 kW. Para passar isso em watt, nós multiplicamos por 1000. Então, kilowatt para watt, multiplica por 1000. A mesma coisa, kilonewton para newton, né? Então, kilowatt para watt, multiplico por 1000, então vou ter 250 watt de potência. Então, um motor de 250 watts, primeira coisa que eu preciso saber, a minha potência, né? Ela me dá força e velocidade. Então, qual é a velocidade de subida? A velocidade de subida utilizando esse motor. Qual a velocidade de subida? Eu vou ter, então a velocidade de subida, olha, a potência não é a força vezes a velocidade? Então, potência é igual a força vezes velocidade, certo? Potência é igual, multiplicando aqui, incluso potência é igual a força vezes velocidade. Então a velocidade é o quê? Potência dividido por F. A velocidade, separa ela, potência, leva o F para lá. Velocidade, potência sobre a força. Então eu tenho a potência do motor 250 watts dividido por 200 newton, que é a força, o peso do motor. Então eu estou calculando para esse caso. Qual a velocidade de subida com esse motor de 250 watts? Vai ser essa conta vai dar 1,25 metros por segundo. É a velocidade de subida com o motor. 1,25 metros por segundo. Vai dar mais metros por segundo. Olha aqui, 0,4 metros por segundo a gente tinha com o homem, né? Então passamos para 1,25 metros por segundo. Então, se eu tenho a velocidade, posso calcular o quê? O tempo de subida, né? Se a velocidade é a distância sobre o tempo, então o tempo que é? É só inverter aqui, né? Então o tempo vai ser a distância sobre a velocidade. Então o tempo é a distância sobre a velocidade. A distância, a laje, 8 metros. Velocidade agora com o motor, 1,25 metros por segundo. Dividido 8 por 1,25, eu vou ter 6,4 segundos o S ali. Então, tempo de subida com o motor de 250 watts, 6,4 segundos. Quanto que o operador estava fazendo? Em tempo, 20 segundos para subir a lata. E agora com o motor nós estamos subindo em 6,4 segundos. Percebe então? Essas diferenças, essas comparações são importantes no desenvolvimento do projeto. Vale o investimento? Vale você automatizar? Quanto custa o motor? Qual a capacidade do motor? Tudo isso são fórmulas simples em que é o que eu falei. Vocês, se precisarem de maiores detalhes, vão buscar informações, tabelas, manuais e vão encontrar os detalhes e poder fazer esse tipo de comparação. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso daí.
e depois pode ser que eu venha deixar também um exercício, tá? Obrigado.